L vezes M é o limite de quem? Com x tendendo a P de quem? Do produto das duas. Tá? Entendido? É bem intuitivo, mas tudo é validado pela definição. Aí, agora, quando você vai demonstrar usando a definição, aí dá trabalho. O produto dá trabalho. Mas demonstra uma vez e fica usando sempre. Tá certo? E tem uma outra propriedade, essa é muito importante, tá? É o teorema do limite positivo. Teorema do limite positivo. Ó. Tá como teorema, que o pessoal chama teorema do limite positivo. Sejam f uma função, P um ponto no domínio da f, e L o número real. Se L é positivo e L é o limite de f de x com x tendendo a P, então existe delta positivo, tal que o valor f de x é maior do que L sobre 2, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto aqui. Qualquer que seja x no domínio da f, qualquer que seja x no domínio da f, com x menos p menor do que delta, maior do que zero. Então, o que é que você está dizendo? Se o x está no domínio da f, existe delta maior do que zero, tal que se o x está no domínio da f, e x menos p é menor do que delta e maior do que zero, o valor f de x é maior do que L sobre 2. E se é maior do que L sobre 2, é positivo. Porque eu estou assumindo que eu hein? Eu estou assumindo que o L é positivo. Isso aqui eu falo, é tão rápido a prova, segundo a definição, tá? Então, prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Olha, admitindo as hipóteses, então, daí, se eu pegar L sobre 2 é positivo, não é? Porque o L é positivo, tá? E assim, existe delta positivo, tal que x no domínio da f, ó, e x menos p menor do que delta, maior do que zero, implica o quê? F de x menos L menor do que L sobre 2, não é verdade? Para todo epsilon, não existe delta, então que esta implicação é verdadeira para epsilon. Em particular, ela vale para esse epsilon aqui. Se L é positivo, L sobre 2 é positivo. Então, para esse epsilon aqui, existe delta, tal que essa implicação é verdadeira. Mas se essa implicação é verdadeira, e partindo daqui, você tem o quê? Isso vai implicar outra coisa. Vai implicar que menos L sobre 2 é menor do que o quê? É menor do que f de x menos L, tá certo? Que é menor do que L sobre 2. Mas isso implica o quê? Como é que eu faço com que apareça só f de x aqui? Como é que eu faço? Soma L de todos os lados, a todos os lados. Então isso vai garantir o quê? Vai garantir
que L sobre 2, que fica L menos L sobre 2, vai ser menor do que f de x, que é menor do que o outro que não importa. Pronto, é o que eu quero. Então, eu demonstrei exatamente o que eu queria. Por quê? O que essa implicação está dizendo? Está dizendo que se x está no domínio da f, x menos p é menor do que delta é maior do que zero, qual é a conclusão disso? Qual é a consequência disso? F de x é maior do que L sobre 2. Ou seja, se o limite de uma função no ponto é um número positivo, numa vizinhança desse ponto, dentro do domínio da função, a função é toda positiva. E você tem que ter, antes que eu me esqueça, vou encerrar com isso aqui, você tem que ter uma interpretação geométrica do limite. Interpretação geométrica do limite. Quando eu falo geométrica, é em termos do gráfico, do esboço do gráfico, tá? Você tem L igual ao limite de f de x com x tendendo a p. Então, tá aqui o eixo das abscissas, ok? Sei lá onde está o L, bom, onde está o P, digamos que o Y esteja aqui. Aí aqui está o P e aqui está o L, digamos. Então você tem esse ponto aqui e eu vou desenhá-lo aberto. Aberto por quê? Porque não necessariamente o ponto está no gráfico, porque não necessariamente o P está no domínio. E se tratando de cálculo de limite, não é necessário que o P pertença ao domínio. Mas o fato é o seguinte, se isso é verdade, quando eu pego o x aqui, esse valor, supondo ser o f de x, x no domínio, né? Então esse ponto está no gráfico. E quando você faz x tender a p, o que é que acontece com o f de x? Aproxima de p ou é igual a p. Ó. A implicação, ó. A implicação é x tendendo a p, porque x está tendendo a p, x nunca é p. O f de x ou é L ou está próximo de L. Tá certo? Não é tende. Ou é L ou está próximo de L. Tá certo? Então, se o x está tendendo a P, o f de x ou é L ou está próximo de L. Então não tem outro jeito. O gráfico da função f tem que ir para onde? Para cá. Porque esse valor aproxima-se dessa altura. Tanto de um lado quanto do outro. Mas não pode ser essa altura. Não pode ser essa altura. Pode ser essa altura sim. Em alguns momentos, por isso que eu digo. Ou é L, olha, que pode fazer o seguinte. Em alguns pontos, o valor da F é a altura. Mas não pode coincidir esse ponto. O que você não pode é fazer, o que não necessariamente é possível, é fazer x igual a P. Não necessariamente o x pode ser P. Tá certo? Mas o valor f de x pode ser L. Entendi. Limite da constante. É a constante. Agora, a constante tende para a constante? Não, a constante é a constante. Pode ver. Isso é ficar para a próxima aula, tá? Quando for possível a próxima aula. Mas vocês verão, olhem nas notas logo, que nas notas está demonstrado que o limite da constante é a constante. Tá certo? E esse resultado é o teorema do limite positivo. Por quê? Porque se o limite é positivo e o gráfico vai para frente. Olha aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Vamos para cá. Tá aqui o P. Tá aqui o P. Tá aqui a altura L. Certo? Se o limite de f de x com x tendendo a PL, a função pode ficar enrolando aqui embaixo. Mas com o x tendendo a P, ela vai ter que subir.
ela vai ter que subir por um lado e vai ter que subir também, se for o caso, por outro. Então, isso quer dizer o quê? Que numa vizinhança aberta e estrita de P, a função tem que ser positiva. De fato, ela tem que ser maior do que L sobre 2. Em alguma vizinhança aberta e estrita de P, intersecção com o domínio da função. Tá certo? Porque olha aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é o conjunto formado por cada número real que satisfaz essa igualdade? É uma vizinhança aberta e estrita de P. Mas tem que estar dentro do domínio. Tá certo? Pode encerrar aí.